Você acabou de fazer isso de novo. Pegou o celular sem nem decidir pegar. A tela acendeu antes de você perceber o que suas mãos estavam fazendo. E a pergunta que ninguém faz é a mais óbvia de todas. Por que você não consegue parar? A resposta fácil é dizer que você não tem disciplina. Mas essa resposta está errada. A resposta real é muito mais estranha. E ela não começa com um smartphone. Ela começa há centenas de milhares de anos, numa savana, onde ficar parado por muito tempo podia significar morte. Seu cérebro não foi desenhado para o século XXI. Ele foi desenhado para um mundo onde qualquer movimento na grama podia ser comida ou podia ser algo que quer comer você. Um cérebro que ignorasse esse movimento morria antes de se reproduzir. Um cérebro que verificasse cada estímulo novo sobrevivia. Você é descendente direto dos que verificavam. Os pesquisadores chamam isso de viés de novidade. Seu sistema nervoso dá prioridade automática a qualquer coisa nova, inesperada ou incerta. Não porque você seja fraco, mas porque por centenas de milhares de anos, o novo era exatamente o tipo de informação que decidia se você comia ou era comido. Agora, troque a savana por um retângulo de vidro no seu bolso. Ele vibra, ele pisca, ele promete uma novidade a cada poucos segundos. E o mecanismo que te manteve vivo na pré-história virou a mesma engrenagem que te prende à tela às 2 da manhã. Mas isso ainda não explica tudo, porque notificações são previsíveis. Se fossem só isso, seu cérebro se acostumaria rápido e pararia de reagir. O verdadeiro motivo é mais sutil e tem nome. Nos anos 50, o psicólogo B. F. Skinner colocou pombos dentro de caixas com uma alavanca. Quando o pombo apertava lá a alavanca, às vezes caía comida, às vezes não caía nada. Skinner descobriu algo perturbador. Pombos, que recebiam comida em intervalos previsíveis, apertavam a alavanca com calma, mas pombos que recebiam comida em intervalos aleatórios apertavam a alavanca sem parar, obsessivamente, mesmo quando não havia comida nenhuma há muito tempo. Isso ficou conhecido como reforço de razão variável e é o mecanismo mais viciante já descoberto na história da psicologia comportamental. Não é a recompensa que prende, é a incerteza sobre quando ela vai chegar. Seu feed de redes sociais é essa caixa com a alavanca. Às vezes, você desliza até a tela e não tem nada interessante. Às vezes tem uma mensagem, uma curtida, um vídeo que muda seu humor completamente. Você nunca sabe qual vai ser. E é exatamente por isso que você não consegue parar de puxar a alavanca. Mas existe uma camada ainda mais funda do que Skinner, e ela mora dentro do seu próprio cérebro, num sistema que você nunca escolheu ter. O neurocientista Wolfram Schultz passou décadas estudando um neurotransmissor chamado dopamina. Durante muito tempo, as pessoas achavam que dopamina era o químico do prazer. Schultz mostrou algo diferente. Dopamina não dispara quando você recebe a recompensa. Ela dispara antes, na expectativa, no momento da incerteza, no instante exato em que você não sabe o que vai acontecer. Isso significa que o pico de dopamina não acontece quando você lê a notificação. Acontece no meio segundo antes, quando a tela ainda está escura e você já está esticando o polegar. Seu cérebro já está recompensando você só pela possibilidade. Décadas depois, o pesquisador Kent Berridge foi ainda mais longe. Ele separou dois sistemas que a maioria das pessoas confunde. Um sistema que faz você querer algo e outro sistema, completamente diferente, que faz você gostar de algo. Berridge descobriu que esses dois sistemas podem se desconectar. Você pode querer desesperadamente uma coisa que, quando finalmente conquista, nem sequer aprecia. Pense nisso por um segundo. Você desbloqueia o celular pela 20ª vez na hora.
Você quer aquela informação nova com uma urgência quase física. Mas quando ela chega, você sente alguma coisa? Ou já está deslizando para a próxima tela antes mesmo de terminar de ler a última? Esse é o abismo entre querer e gostar. E é dentro desse abismo que a maior parte da sua vida digital acontece. Agora, volte para a savana por um instante. Imagine um ancestral seu há 100 mil anos, ouvindo um barulho atrás de uma árvore. O sistema de querer dele dispara na hora. Ele precisa saber o que é aquilo agora, sem demora. Esse impulso não era sobre prazer, era sobre sobrevivência. Um segundo de hesitação podia ser a diferença entre viver e virar refeição de outro animal. Esse mesmo circuito de urgência, hoje, dispara quando o ícone vermelho aparece com um número em cima do aplicativo de mensagens. Seu corpo não sabe a diferença entre um predador atrás da árvore e uma mensagem de trabalho não lida. Para o seu sistema nervoso, os dois ativam exatamente o mesmo alarme. E aqui está a parte mais estranha de tudo. Esse sistema não foi desenhado para funcionar o dia inteiro, sem pausa, ano após ano. Ele foi desenhado para picos curtos, seguidos de longos períodos de calma. Seu ancestral verificava o ambiente, confirmava que estava seguro e voltava a descansar. O alarme tinha começo, meio e fim. O seu não tem fim, porque o celular nunca para de oferecer novidade. Cada aba aberta, cada notificação, cada scroll infinito é um novo barulho. Atrás de uma nova árvore, infinitamente, sem que você jamais confirme que está seguro. Você vive num estado permanente de vigilância que nenhum ser humano, antes de você, jamais precisou sustentar. Isso tem um custo. Estudos sobre atenção sustentada mostram que a exposição constante a interrupções não treina seu cérebro a processar mais informação. Ela treina seu cérebro a nunca descansar de verdade. O corpo aprende que segurança é algo que precisa ser checado, não algo que pode ser sentido. Então, por que isso importa para você especificamente hoje? Porque entender esse mecanismo muda a pergunta que você faz sobre si mesmo. Você não é fraco por checar o celular pela 100ª vez no dia. Você é humano, rodando um software de sobrevivência de 200 mil anos numa interface desenhada por pessoas que estudaram exatamente esse software para te manter olhando o máximo de tempo possível. Isso não é uma desculpa, é um mapa. E um mapa muda tudo, porque agora você sabe onde fica a alavanca, sabe quem é o pombo e sabe que o barulho atrás da árvore, na maioria das vezes, não é nada. Na próxima vez que sua mão for até o bolso, sem você decidir, talvez você não pare o gesto. Mas talvez, pela primeira vez, você perceba ele acontecendo e ver o mecanismo enquanto ele age já é a primeira versão real de controle que um ser humano pode ter sobre ele. Você acabou de fazer isso de novo, mas dessa vez talvez você tenha entendido por quê.